E aí, família Palmeiras, começando mais um Palmeiras Cast by Sportingbet, encerrando a temporada de 2025, hein, Simate? Tudo bem, Luizão? Figurinha carimbada aqui, hein? Você viu só? E hoje, em homenagem ao nosso convidado, que jogava na lateral esquerda e na direita, tô com duas águas aqui. Que isso, em homenagem ao rapaz? Nosso convidado hoje. Que isso, hein? E é um convidado que passou aqui num período, né, que a gente... Lembra, lógico, que outros atletas vieram das categorias de base. Naquela época não tinha-se o nome de crias da academia, né? Mas era um momento que a gente passava ali por uma situação até conturbada, né? Jogava bem um, jogava mal o outro, né? De vez em quando tinha uma reclamação aqui, uma reclamação ali e tal. Mas foi um garoto de muito destaque, né? Copa São Paulo, depois no time profissional. E ficou pouco tempo, né? Até por conta da qualidade que tinha, chegando até a seleção brasileira sub-20. E foi jogar na terra onde nasceram os primeiros fundadores do Palestra, a Itália. Foi jogar na Udinese. Fácil, Gabriel Silva, nosso convidado Silva de hoje. E aí, Gabi, tudo bem? Você, tudo bom? Nosso lateral ambidestro, cara. Prazer estar aqui com vocês, cara. É muito bom fazer parte desse momento, né? Fico feliz por isso e vamos pra resenha, né? Já de bate pronto, assim, destro ou canhoto? Eu sempre tive essa dúvida. Cara, tem uma história legal sobre isso daí. Na verdade, eu nasci destro. Meu pai que falou pra mim. Nasci destro, pegava a bola, chutava de direita. Aí meu pai falou um dia que me pegou, começou a treinar a esquerda. Porque canhoto tinha pouco no futebol. Aí ele começou a treinar a esquerda e eu virei canhoto, ambidestro, vamos se dizer, né? Ambidestro. Essa que é a resenha. Eu sempre tive essa curiosidade mesmo, porque ele subiu jogando na esquerda, né? Mas o pessoal falava, não, a gente pode jogar tanto na direita quanto na esquerda e tal. E essa troca de lado, ela é muito comum do destro ir pra esquerda, né? Sim. O canhoto vir pra lateral direito, por exemplo, é algo que a gente quase não vê. Eu vi recentemente agora, cara, é engraçado, no Clube Bruges, um time da Bélgica, né, fazendo UEFA Champions League, tem um lateral lá, Joaquim Seis. E o cara é canhoto. É um predestinado, SEYS, né? Joaquim Seis. Ele joga na direita, como lateral direito, e ele é canhoto. E eu olhei no primeiro jogo e falei, cara, acho que eu tô enxergando errado, não é possível. E depois eu fui ver, o cara é canhoto, eu falei, caramba, é novidade pra mim, que eu nunca tinha visto um lateral direito ser canhoto. Geralmente o destro vai jogar na esquerda lá, né? Como grandes nomes que a gente já viu. Sim, mundo afora. Newton Talvez Santos, o maior exemplo, né, da geração, da minha geração, Paulo Maldini. Exato. Que invertiu o pé, né, Luizão? Agora num pênalti, Gabriel. Esquerda ou direita? Qual que você bate? Esquerda. Esquerda. Esquerda, vou pra esquerda. Vai. Caraca! Vou pra esquerda. Virou perna dominante. Perna dominante, a esquerda. Eu não tinha, graças a Deus, não tive esse problema de jogar tanto na esquerda como na direita, né? Que na verdade surgiu aqui no Palmeiras, quando a gente disputou também a Copa São Paulo e o treinador Juninho, Chinato, né? E tinha o Luiz Felipe também, que era o lateral direito, então ele tinha facilidade de bater com a esquerda. Então foi ali que começou a surgir essa qualidade também, né? De poder jogar tanto na esquerda quanto na direita. Mas o pênalti eu deixo pra esquerda. E como começou a trajetória no futebol? Com quantos anos que começou a dar os primeiros chutes ali? Tem mais boleiro na família? Não. Foi só, na verdade, tios chegaram a jogar, mas não profissional. Meu pai também chegou a jogar, mas não profissional, né? O profissional mesmo na família, eu fui o único ali. E, cara, começou, acho que eu tinha, 13 anos, eu acho, mais ou menos, né? Na verdade, meu pai desde pequeno gostava muito de futebol, né? Mas ali sempre eu acompanhava ele também nos jogos dele, de amador, essas coisas, né? E aquilo foi trazendo cada vez mais paixão, então sempre daí andava com a bola pra cima e pra baixo, né? Pra brincar. Então começou ali, acho que nos meus 12, 13 anos. Mas você era daquele que no intervalo do amador entrava no campo, já catava entrava no campo, dava intervalo, já pegava, já ia lá pra ficar chutando no gol. Mas gostava muito, cara. Então, minha paixão aí. E como é que você chegou no Palmeiras? Cara, no Palmeiras eu cheguei através de uma Copa São Paulo. Eu tava no Rio Claro, na verdade Limeira Clube e Rio Claro fizeram uma parceria, né? Pra gente entrar no Paulista, né? Nós entramos e também entrou na Copa São Paulo. E na Copa São Paulo, quando eu tava no Rio Claro, o Palmeiras caiu na nossa chave. E o Palmeiras caiu na nossa chave, eu me lembro que naquele jogo eu fui muito bem, justo contra o Palmeiras, não só contra o Palmeiras, mas estava vindo bem nos outros jogos, né? Mas especialmente contra o Palmeiras fui muito bem. E ali chamou a atenção dos diretores do Palmeiras. Aí foi quando o pessoal, ao final, pediu para mim, né, fazer uma avaliação, ficar uma semana
fazendo uma avaliação aqui, né? E eu vim, fiz a avaliação, gostaram, né? E depois também, para confirmar, a gente foi num campeonato de uma semana em Porto Seguro jogar. E nesse campeonato, já com o Palmeiras, eu joguei, fui muito bem. Aí foi onde concretizou a minha vinda pro Palmeiras. Aí começou a trajetória. Quem mais fazia parte daquela categoria de base, daquele time sub-20? Cara, tinha o Bruno Turco, tinha o Fernando, tinha o Maico, zagueiro, o Wellington, zagueiro que ainda tá em atividade, se não me engano, tá no Remo hoje. Tinha o Borges, eu acho que é o goleiro. Lateral direito, Luiz Felipe. Na frente tinha o Gilcinho, o Zé. Foram meninos ali que não chegaram a... Acho que só o Luiz Felipe chegou a atingir o profissional. Mas, cara, por incrível que pareça, eram todos meninos bons, velho. A gente tinha uma equipe muito boa na Copa São Paulo, né? Tanto da dos 90, que daí foi outra geração, quanto na minha, que foi o 91. Quem que era o treinador? Juninho. O Juninho. Juninho. E como é que ele era, assim? Era Cara, um dos melhores treinadores que eu peguei da base foi ele, cara. Um cara sensacional, que nos ensinou bastante, sabe? Que dava tranquilidade pra gente jogar e que entendia muito, cara. Então, é um cara que eu pude aprender bastante com ele. E também eu peguei o Jorginho, né? Que ele era o diretor aqui, depois virou treinador também. Um cara que também entendia muito. Também esteve conosco, né, Luizão? Sim, o Wellington que você diz... O Wellington Silva, né? Esse aqui? Esse daí, o Wellington. Ele é o Grande esse Wellington. mesmo. Pô, o Wellington era um bom zagueiro, cara. Bom zagueiro, cara. Bom e tá zagueiro. em atividade ainda. Tá, ele jogou recentemente ele tava jogando o Campeonato Candango, cara. Tava jogando no Gama. Isso, é isso daí, no Gama. Jogando no Tá em Gama. atividade. Agora eu não sei pra onde que ele foi, mas tá em atividade. Ah, continua, né? Continua. Continua aí jogando pra cima e pra baixo. A gente vai buscando, assim, alguns nomes, a gente vai vendo onde vai parar. Se eu não me engano, quem jogou no Gama também recentemente foi o Luan, cara. O Luan jogou junto com ele, né? Junto com ele, O jogou. Luan, nosso atacante, canhoto. Isso, jogou. Luan Louzan. Jogou junto com o Gabriel também Jogou aqui, também, claro, sim. né? Não, Luan parceiraço, cara. E Gente fina demais, cara. Pô, Que isso. ele também esteve no Palmeiras Cast, né, já Luizão? teve aqui. Não, Luan, resenha pura, assim. E gente boníssima, cara, de uma humildade gigantesca, muito, cara, né? Muito. O Luan estava morando em Araras, não sei se ele continua, porque como Continua. ele vai para um time e volta, etc, né? Mas a última vez que ele esteve aqui com a gente, ele tava morando em Araras, aí ele veio só pra gravar, tal, tudo. Continua Gente morando boníssima. lá, o Luanzão. Não, Jogador gente boa. tático, adorado pelo Felipão. Demais. E como é que foi a tua ida pro profissional, Gabriel? Da base pro profissional do Palmeiras? Aí a minha ida profissional foi depois de da nossa Copa São Paulo do meu ano, né, dos 91, né, onde a gente perdeu pro Santos na semifinal. E eu lembro que a gente jogou, se eu não me engano, a gente jogou contra o Santos num sábado e na quarta-feira tinha jogo já do profissional contra o Monte Azul lá. E quem tava aqui como treinador era o Muricy. Só que eu tinha subido já com o Luxemburgo. Ele que me subiu, só que eu só vinha treinar. Aí jogava pra base. E eu acho que o Muricy tava acompanhando a Copa São Paulo, né? E ele avistou lá e, cara, acabou o jogo, tudo. A gente triste porque perdeu. No domingo, o Jorginho vem conversar comigo falando que o Muricy me pediu pra ir estar treinando, que eu iria pro jogo. Até então, cara, eu achava que ia só treinar, né? Voltar a treinar lá no profissional novamente. Mas daí ele pegou, não, você não vai só treinar, você vai treinar e ele vai levar você pro jogo. Daí o coração dá até aquela acelerada, né? Então foi quando daí eu estreiei um profissional contra o Monte Azul. E através do Muricy que me chamou e deu uma tranquilidade imensa pra mim tá jogando e integrando o grupo profissional. Você já tinha assinado o primeiro contrato de profissional nessa época? Já tinha ensinado. E como é que foi o papo do Muricy contigo? Ele chegou, Cara, garoto, vem cá. É um cara, do modo que você vê ele, é ele. É um cara que simples, sabe, mais objetivo. Chegou, me chamou de canto, falou assim, Gabriel, é o seguinte, acompanhei a Copa São Paulo, né? Vi como você joga, gostei. Você tá aqui porque aquilo que você fez na Copa São Paulo foi muito bom e é por isso que você tá aqui. E eu quero que nesses 2 dias de preparação e tanto pro jogo, eu quero que você trabalhe normal, como você sempre vem trabalhando, treinando, jogando, tá? Eu quero o Gabriel que vem fazendo a Copa São Paulo.
Não se preocupe com nada, eu sei que você é um garoto, é um menino que tá subindo agora, e às vezes fica naquela ansiedade, mas eu dou uma tranquilidade pra você que tudo que você fizer, a responsabilidade é toda minha, e pode entrar leve e solto pra jogar. Cara, Foi isso que ele isso falou. faz diferença, hein? Muita diferença, porque eu tava muito nervoso, cara. Muito nervoso, porque, poxa, a gente chega no profissional, vê os caras passando na TV, daqui a pouco você tá junto com eles, jogando ali, treinando, cara, é absurdo. Então, ele deu uma tranquilidade muito grande pra mim entrar, tanto em treinos e ir no jogo. Mas aí o fato de já ter complementado o treino, ou treinado com o elenco profissional, já desde o ano de 2009, já dá uma amenizada Com também, né? A certeza. ansiedade maior é pra estrear, pra jogar, mas com um grupo ali você já tava mais ambientado, né? Mais ambientado, exatamente. Tava mais tranquilo, né? A questão era mais do jogo mesmo. Foi aí que ele me chamou e deu essa tranquilidade pra mim entrar e jogar. E qual jogador foi mais parceiro nesse momento, assim, pra dar força, pra falar sobre expectativa, passar experiência? Cara, o Diego Souza foi um cara que conversou comigo. Na época também, quando eu subi, logo que eu integrei o profissional, o Denilson estava aqui também. Então ele me chamou, mas o cara que fez muita diferença, né? Um dos caras que fizeram muita diferença para mim foi o Marcão, né? O goleiro. E depois o Marcos Assunção. Foram dois caras aí que depois eu vou contar aqui também que o Marcos Assunção, antes de ir para a Europa, me chamou de canto para falar algumas coisas. E foi o cara que me conversou bastante comigo, né? Me auxiliou bastante. Que ele foi muito novo também, né? Muito novo. Ele foi muito novo pra lá, porque o Sonsa joga muito no Rio Branco. Do Rio Branco, Vai pro Santos? ele vai ao Santos. Ele tem uma passagem curta no Flamengo, nesse meio de caminho. E depois ele vai pra Europa, né? E aí ele joga na Roma, né? Betis. Aquela Roma campeã do Scudetto, temporada 2000, 2001, se não me falha a memória, que é um time que tinha pouco cara que jogava bola, né? A defesa era praticamente uma defesa brasileira, né? Que era Cafu, Aldair e Antônio Carlos. Tinha o Vincent Candelá na lateral esquerda. Tinha Gabriel Batistuta, Vincenzo Montella, Francesco Totti, Marcos Assunção, e assim, mais alguns outros nomes que agora eu não vou me lembrar, assim, que a minha memória de vez em quando vai dar umas falhadas. Mas, cara, é a última Roma a conquistar o Scudetto, inclusive, essa do Marcos Assunção. E ele foi muito novo já, né, nessa cova de leões, digamos assim, né? Verdade. Tinha que disputar no palitinho ali quem batia a falta com o Francesco Totti, cara. Só isso, né? Tá de brincadeira. E o Gabriel, então, de certa forma, trabalhou com o Luxemburgo, o Muricy e, claro, o Felipão. O Felipão. Os três. Que eu acho que foi o treinador que você mais trabalhou, né, Que Gabriel? eu tive mais trabalho foi com ele. Foi o Felipão. Foi o Felipão. Que eu tive mais tempo de trabalho antes da minha ida pra Europa. Um cara também sensacional que eu pude aprender bastante com ele. E você ainda fala com eles, não? Dificilmente, cara. Eu perdi os contatos com os treinadores, dificilmente eu converso, né? Mas alguns caras aí da minha época, sim. Mas os treinadores, não. Como era o Valdívia no vestiário? É a pergunta que todo mundo faz, né, Luizão? E temos de fazer. No vestiário, no dia a dia, né? No dia a dia. Como é que era o Valdívia no dia a dia? Porque em campo ele jogava demais. Cara, já me fizeram essa pergunta também. É um cara que sempre falei, um cara super do bem. Um cara que no vestiário era de grupo. Gostava bastante de brincar, de zoar ali, sabe? Um cara que eu pude aprender bastante também. É um cara parceiro, velho. Parceiro, não sei fora aí como ele tem se portado, mas no dia a dia, onde a gente teve essa oportunidade de estar junto, cara, é um cara bem parceiro que sempre buscava também conversar com os meninos que subiam, sabe? Da base e um cara, pô, sensacional. A gente viu aí os jogos, os campeonatos que ele fez aqui pelo Palmeiras, que foi top demais, cara. Mas no começo, Gabriel, quando você começou a treinar com esses caras assim, quem que era mais complicado de marcar? Diego Souza pela força física, o Kleber por ser o Kleber ou o Valdívia pela criatividade? Cara, você deu uns 3 nomes aí que são os 3, cara. Dificilmente conseguia ganhar uma bola dividida com o Diego, por exemplo, que era muito forte. O Clebão lá, pra marcar ele também era difícil, porque ele sabia girar. E o Valdívia pela qualidade técnica dele, né? No treino, aquele que ele fazia no jogo, ele fazia no treino direto, cara, de puxar a bola assim pra baixo, que só ele conseguia fazer isso daí.
Só ele Nem a conseguiu física fazer. explica, né? Não tem como. A primeira vez que eu vi ele fazendo isso daí, eu falei, cara, que loucura é essa, velho? Que Eu falei assim, o pô, giro? aquela que a bola vem no alto, Domínio. ele puxa o domínio de trás aqui, ó. Ah, O Loucura. domínio. Não, o domínio. Domínio é piada. Não, é loucura, loucura. e os passes, né? Ele enxergava o que ninguém enxergava. É um mago, né? Por isso que é o mago. Por isso que ele Diferente, era habilidade de diferente. mago e tal. Agora, marcar o Kleber não deveria ser tarefa fácil, não, Luizão. O Não. Kleber Muito forte, né, cara? Muito forte. E ele sabia usar e levava o a corpo. sério, né? Levava muito a sério. Muito a sério. No treino, pra ele era jogo e jogo é jogo. É isso daí. Ele já te deu uma bronca assim no treino, numa chegada, não? Não, cara, em mim não. Em mim nunca chegou a dar bronca. No Maurício Zagueiro, sim. Não, Maurício, os caras lá atrás direto, né? Mauricião, o Danilo também, né? Danilo que depois tive a oportunidade de jogar com ele na Udinese, então já conhecia bem. Mas ali faz parte. Marcão, que daí tava no gol, ali faz parte, né? No nosso dia a dia, nos treinamentos. E tinha que dar também, né? Pra gente, moleque que chegou agora, tem que sentir um pouco a pressãozinha. O Maurício é o Zé Gatão, Zé Gatão. né? Nosso amigo. Zé Gatão. Teve aqui no Palmeiras Teve Cast aqui. também, um Um abraço. parceiro demais. Gente boa. Os dois, ele e tinha o Ramos também, né? Maurício Ramos. Os dois que jogavam ali também. Maurício Ramos que virou treinador também. Treinador né? também. Grande Maurício Ramos. Que precisa participar do Palmeiras Precisa vir Cast. aqui gravar com a gente também, é verdade. Acho que tava no 15 de Piracicaba, se eu não me engano. O último, como treinador, estava no Samaz, eu acho, agora. Isso. Mas tá já tendo assim as primeiras oportunidades ali Exato. como treinador também, já vai despontando aí, fazendo Despontando. alguns trabalhos. Mas, ô Gabi, a convocação para a seleção sub-20, em que momento que ela vem? E além do em que momento ela vem, como que era essa relação até com questão de seleção mesmo, assim? O que chegava para vocês ali da idade sub-20 de possibilidade, de não possibilidade? Tipo assim, se alimentava, tipo assim, de cara, uma hora vão me chamar aqui. E eu pergunto isso até por causa do momento que o Palmeiras vivia, que era um momento muito instável, né? Tipo Sim. assim, às vezes emplacava uma sequência de 4, 5 atuações muito boas, aí quando a galera pensava assim, agora vai. Aí daqui a pouco, pum, dava aquela pancada, 4, 5 atuações ruins. Depois voltava de novo, tal. Cara, a gente sempre que tá ali tem esse sonho de defender a nossa seleção, né? Ainda mais na base ali, né? E como você disse, eu tinha essa expectativa, essa esperança de chegar à seleção. Apesar do momento nosso no Palmeiras, como você disse, estava bem depois, né? Descia um pouco. Mas foi um momento que eu estava muito bem, né? Eu estava muito bem e estava se destacando. E tava com essa expectativa, cara. Até que o lateral que tinha era o Alexandro, né? Que até hoje tá em atividade. Então eu tava ali na expectativa de ser eu e ele, né? E foi, cara, um momento que aconteceu onde eu tava bem, né? E o Denilson até brincou, né? Depois comigo, né? Que depois que ele saiu, ele falou assim, tô dando moral pra você lá na TV e tal. E foi o momento que eu tava com essa expectativa, cara, e graças a Deus deu tudo certo. Deu tudo certo. Aquela seleção de base era incrível, né? Você jogou com vários craques, né, Gabriel? Cara, até hoje, o pessoal fala que por nome, assim, se você pegar e qualidade, ainda continua sendo uma das melhores seleções de base sub-20. Geração Tem geração. 9192, né? 9192. E, cara, tinha o Gabriel Vasconcelos no gol, que tava no esporte agora. Tinha a lateral direito o Galhardo e o Danilo. Na zaga tinha o Rui Jesus, Bruno Vini. Na esquerda tinha tinha o Alexandro. O volante tinha o Fernando, tinha o Casemiro. Na meia tinha o Oscar, Felipe Coutinho. Aí tinha o William José na frente. O Dudu tava também, né? O Diego Maurício também tava. Então, cara, foi uma Diego seleção... Maurício, velho. Uma seleção, cara, que todo mundo fala que foi uma das melhores, continua sendo, né? Até hoje na Sub-20. E a gente ganhou os dois também, né? Conseguimos ganhar Sul-Americano e Mundial. As duas foi no mesmo ano. O Neymar O Neymar também tava. O Neymar e o Lucas, esqueci de falar. O Neymar e o Lucas tava só no Sul-Americano. Mas aí no Mundial eles só não foram porque já tinha sido convocado na principal. Ele já tinha tido a troca do comando da principal. Exatamente. Porque senão eles iam com a gente também no Mundial. Quando o Mano Menezes substituiu o... Dunga. Na seleção ele substituiu o Dunga, é verdade. É verdade. Aí o Felipão substituiu, mano. Exato. É isso. É isso daí. Então, o pessoal fala que foi uma seleção muito, muito boa, cara. E realmente
os meninos ali que estavam ali depois que acabou, né? Que foi o Mundial, foi o último. A maioria foi tudo pra fora. Tudo vendido pra fora. E até falando nessa questão de depois do Mundial, todo mundo teve a oportunidade de ganhar uma transferência pra fora, fazer a carreira internacional. O interesse da Udinese, como é que chega pra ti e tinha outras opções além da Udinese? Tinha, na verdade, chegou logo após a seleção, né? Tinha o Werder Bremen da Alemanha e tinha a Udinese. Aí foi onde a proposta era praticamente parecida, as duas, a questão até de valores e tal, e ano de contrato, né? Porém, o que pesou mais foi o momento que o futebol italiano estava vivendo. Estava vivendo um momento muito bom. Então, a gente sentou junto com os meus empresários, conversamos, né? E a gente decidiu ir para a Itália, para a Udinese. Tanto que o Werder Bremen também era uma opção muito boa para ir, mas aí pesou muito nessa questão do campeonato que estava em alta. Como é que foi deixar sua casa aqui? Cara, não foi fácil, né? Pra gente... É lógico que eu tinha também esse sonho de jogar na Europa, eu creio que a maioria dos atletas tem, né? De fazer um bom campeonato primeiro no Brasil e depois ir pra Europa. Mas não foi fácil, né? Até porque eu, antes de ir também, eu cheguei a casar, né? Eu tava namorando a minha esposa, a gente chegou a casar antes de ir, né? E não foi fácil vamos dizer, de se desprender daqui na zona de conforto que a gente tava. Uhum. Mas eu tive uma conversa com o Marcos Assunção, né? E isso é bem legal porque todo mundo tava sabendo, já tava praticamente quase certo de eu assinar com a Udinese. E ele me chamou de canto, foi o dia que eu vim me despedir. Ele me chamou de canto e falou: Gabi, é o seguinte, vivi lá mais de 10 anos, sei como funciona, você tá indo num país que eu vivi, é muito bom, cara, você vai gostar. Porém, você vai sofrer com uma coisa quando você chegar lá. Não é o idioma, porque o idioma você vai pegar aos poucos, mas é o clima, cara. Quando você chegar lá, você vai sentir muito, porque é muito frio, chega a nevar. Mas uma coisa eu falo aqui pra você tem que ficar no mínimo 10 anos na Europa. Mínimo. Coloque na sua cabeça. E você vai chegar, vai dar vontade de vir embora na hora. Mas, cara, permaneça. Permaneça, porque depois que você passar por essas dificuldades que, né, é o normal que você vai passar, você vai ver que depois você vai deslanchar. E, cara, foi muito engraçado porque deu tudo certo na hora que a gente viaja. Eu saí daqui na época do nosso agora. Verão bombando bombando. E chego lá, inverno bombando. Cara, foi uma loucura. Sai daqui 35, chega lá menos 10. Foi uma loucura, porque quando cheguei, eu passei 6 meses no Novara pra pegar até documento, tudo pra depois, no meio do ano, que começa a temporada aí, né, na Europa, daí eu fui pra Udinese. Mas, cara, eu cheguei, sair daqui era isso. Cheguei, acho que saí daqui tava, acho que isso, 35, verãozão nosso, cheguei lá, cara, menos 15. Menos 15, cara, a hora que eu cheguei, falei assim, mano, eu não vou ficar aqui não, cara, você tá maluco. Não, vou ficar aqui, vou voltar embora, tal, o meu empresário tava lá, o Luiz, não, Gabi, não, segura, tal. Aí na hora, velho, veio o que a Assunção me falou. Eu falei, cara, vou ter que aguentar um pouquinho aqui. Eu aguentei um pouquinho e fui. Cara, eu nunca tinha visto neve na vida, treinando com neve. Às vezes ficava aqui, ó, treino rolando e a gente aqui olhando. Falei assim, cara, que loucura, como os caras conseguem treinar e eu passando perrengue com luva, com térmica, com tudo e o frio pegando. Falei assim, cara, que loucura é essa? Mas aí veio aquele lá que a Assunção falou comigo, conversou e foi aonde que eu consegui permanecer aí. Consegui me habituar, acostumar e deu certo. E como é que foi a adaptação? Até o idioma, a comida a gente tá acostumado, né? Cara, comida muito boa. Macarronada, pizza. Apesar de que a pizza do Brasil talvez seja melhor do que a da Itália. Cuidado com o que você vai falar. Depende do lugar, né? A pizza, você vai, por exemplo, comer uma pizza em Nápoles, por exemplo, é muito boa, cara. A napolitana é boa, né? A napolitana é muito boa. Mas tem lugar que na Itália, daí a nossa é melhor. A nossa é melhor. Mas e o idioma? O que mais você estranhou assim, Gabriel, além do frio? Cara, eu acho que o que mais pegou foi o frio, porque o idioma, nós chegamos lá e tive que fazer aula, né? Você sabe falar italiano? Sei falar italiano. Então fala, eu amo Palmeiras em italiano. Eu amo Palmeiras?
Calma aí, que senão eu vou... tem que puxar aqui. Colocou o menino na roubada. Não é nada combinado aqui. Não é nada A gente vai lá. Já colocou o Gabriel na roubada. Já coloquei. Pode falar em português também, não tem problema. Não, mas o Palmeiras a gente ama. Mas não tem muito segredo. E eu te amo é como se fosse português e espanhol. Porque o latino. É parecido. Mas o idioma nem tanto, porque a gente fez 6 meses ali, depois eu já peguei o italiano. Então Legal. daí peguei italiano, depois quando fui pra Espanha consegui pegar espanhol sem fazer aula, que espanhol também é um pouco mais parecido. E depois foi o francês, que foi mais complicado. E você cumpriu essa promessa de 10 anos na Europa? Daí fiquei 12. Você ficou 12 lá. 12 anos, aí depois eu vim embora. E aí, nesse período aí, né, Luizão, marcou craques... Marcou o Messi, né, Gabriel? Como é que foi isso? Cara, quando surgiu essa proposta de eu ir pro Granada da Espanha, né? Eu tava ainda na Udinese, né? E quando surgiu, eu falei, cara, não pensei 2 vezes, porque eu já pensei exatamente, né, de ter essa oportunidade de jogar em estádios como os Bernabéu, Camp Nou e tá disputando o campeonato ali espanhol contra os grandes jogadores mundialmente. Então, foi um momento que a gente se acertou com a Udinese, eu fui emprestado pro Granada e quando cheguei lá, cara, aí foi loucura. Aí foi um momento que tive a oportunidade de jogar contra o Messi, contra o Cristiano Ronaldo, aquele time do Real Madrid, do Barcelona, que ali no Barcelona o Ney tava lá já, era o MSN, né? Depois no Real Madrid, cara, você pegava o trio lá também, loucura, o Bale, o Cristiano Ronaldo, Benzema... Trio loucura. BBC. Qual trio era melhor? Cara, Ou mais difícil de marcar? O mais difícil de marcar era do Barcelona, porém, o time em conjunto melhor naquela época eu achei o do Real Madrid. Real Madrid, eu acho que o conjunto foi bem mais forte. Tanto que nós jogamos contra o Barcelona lá no Camp Nou, que foi 1-0 pro Barcelona. E contra o Real Madrid lá no Bernabéu foi 5-0 pros caras. Então, um time que tava na crescente aí muito forte, cara. E o Cristiano... Não tem o que falar, né? O cara dentro da área ali, não tem o que falar, Luizão. Joga, ele fez um gol contra demais, a gente de cabeça que o Marcelo cruzou, ele fez 2 movimentos do nosso zagueiro que o zagueiro nosso perdeu ele subiu lá e... Além do trio tinha o Marcelo ainda. Não, e curioso que ele nem jogava centralizado nessa época. Isso. Ele jogava do lado esquerdo. Exatamente. Jogava do lado esquerdo, cortando pra dentro ali ainda. E o Benzema que jogava centralizado. Que época que o pessoal meio que dizia que o Benzema não valia nada, né? Não, esse Benzema tá fazendo o que nesse time aí e tal. Aí depois todo mundo viu que o francês de fato sabia jogar bola, que ele não tava ali só de passagem, né? E sabe, cara. Não, joga demais. Voltando na Udinese ainda, Danilo foi antes de você? Foi antes. Te recebeu lá? Me recebeu lá. Tinha mais brasileiro? Cara, cheguei, aí depois que eu cheguei, cara, cheguei junto com o Alan também, né, que hoje é irmão meu, né, na época ele tava no Vasco, se eu não me engano, e cheguei, de Brasília ele tinha o Danilo e o Neuto, né, que jogava no Grêmio, aí depois chegou eu e Alan, aí depois chegou o Maxwell também, o atacante, aí, cara, começou a chegar um monte de brasileiro, eu lembro que na temporada seguinte tinha, se eu não me engano, cara, 9 ou 10 brasileiros. Tinha o Barreto também, né? Que era meio brasileiro, italiano. Isso, exatamente. Mas na temporada seguinte tinha muito brasileiro, começou a chegar depois e a gente fez a máfia do Brasil lá. Eu tô vendo aqui, o Williams. O Jadson foi, o Douglas Santos foi, o Guilherme foi. Qual Williams? O volante. Volante. Isso. Volante. Não, e alguns nomes, né? Com quem o Gabi teve a oportunidade de jogar. O Benatia, zagueiro, que também jogou muito na Juventus, jogou durante muito tempo. Sim. Jogou na Fiorentina também. O Handanovic jogou uma temporada antes de você na Udinese, depois se transfere pra Inter. Exatamente. Muito bom goleiro, cara. Que deixa eu ver. O do Sambasta, que jogava na lateral direita, croata. Cadê? Tem um nome aqui que a galera... Armeiro. Pablo Armeiro também tá aqui. Se figura, hein? Armeiro. Demais, que isso. Michael Suel, Pasquale. Mas tem um nome aqui que a galera
do digital, a galera do videogame, com certeza Ah, deve pirar nesse cara. E aí eu tenho uma pergunta pra te fazer. Vocês já sabem de quem que eu tô falando, né? Acho que a gente fala de Udinese, esse cara. esse cara. Antônio Di Natale. Joga muito. Era tudo isso mesmo? Era tudo isso, cara. Era tudo isso. Um cara que conhecia muito, era baixinho. Cara, você não dá nada pra ele. Mas ele lá dentro, ele era muito inteligente, ágil, tinha uma técnica absurda. Era diferente. Cara, tem um fato que ele não treinava muito com o grupo, né? Foi chegando mais no final. E ele só ia só pra arrumar o time, né? Um dia antes. Ele treinava junto. Da restante da semana não treinava, ficava batendo falta sozinho, fazia um trabalho personalizado. Tipo o Romário da Udinese. E massagem nos 2 pés. A gente entrava assim, dois físicos, um aqui e outro no outro fazendo. Aí ninguém falava nada, fazia que chegava no dia do jogo, o cara decidia, velho. Era muito acima mesmo. Ele fez um gol contra o, que eu não vou esquecer, contra o Kiev Verona, cara. Que o Max Pereira, ele dá um lançamento da direita pra esquerda. E ele meio que sem ângulo, o Totti tem um gol parecido. Ele dá de esquerda, que a bola faz assim, cara, e entra do outro lado. Animal, piada. Piada, cara. E o curioso dele é que é zero marketing, né, cara? Não era um cara que zero midiático e tal, mas que muita bola. Resolvia ali. Entrava ano, saía ano, você olhava a lista de artilheiros do Cautio. Ah, Milito, não sei quem. Aí você olhava Di Natale, você falava, o Di Natale tá jogando no Udinese. O Udinese tá em que posição? Aí você olhava e falava, como que o Di Natale fez tanto gol assim? Exato. O cara era incrível, velho. Ele teve oportunidade e proposta também pra sair, não saiu não. Ficou lá. Preferiu ficar. O cara que se identificou muito com o clube, né? Então... E como é que ele era na resenha? Era resenha, gente fina demais, gostava dos brasileiros também, cara. Nossa, sério? Eu amava brasileiro, queria fazer churrasco direto. É um cara que gostava muito dos brasileiros, cara, que tinha uma afinidade muito grande. No Real Madrid a gente teve vários casos, né, Luizão, de problemas, principalmente dos espanhóis com os brasileiros. Você chegou a sofrer esse tipo de preconceito por ser brasileiro na Europa, Gabriel? Cara, eu nunca cheguei, graças a Deus, ter esse tipo de preconceito, né? É lógico que talvez, eu acho que um pouco mais pode ser em Portugal, né? Em Portugal também, às vezes você chega lá, chega bastante brasileiro e às vezes, né, o pessoal fica meio assim. Mas ali na Itália, cara, até como se falar, eu passei pela Udinese, o Novaranzi, o Udinese, depois fui pro Genoa também. Cara, nunca tive nenhum preconceito. Pelo contrário, o cara gostava muito. Gostava muito do brasileiro, velho. Legal. Gostava Porque o bastante. brasileiro é muito técnico, né? Isso. País do futebol. Mas o modo também, como a gente lidava também com eles, a parte extra-campo, gostava muito da gente. Eu falei do Di Natale, eu lembrei que tem uma história dele que é até bacana de lembrar. O pessoal vai lembrar que teve um falecimento de um atleta no futebol italiano do Livorno, né? O Morosini. Nossa. Que tem um ataque cardíaco, morreu dentro de campo e tal. E ele e o Di Natale, eles eram muito amigos, né? O Di Natale era muito amigo do Morosini. E o Morosini tinha uma irmã, que era ele quem cuidava, uma irmã especial, né? Uma PNE, pessoa com necessidades especiais, que o Morosini cuidava, quem bancava toda a questão. E com o falecimento dele, o Di Natale entrou com um pedido de custódia. Que legal. E passou a cuidar da irmã do amigo, né? Até aí o fim da vida. E, pô, a gente fala do Di Natale, assim, a galera, pô, né, o Di Natale já tinha 35 anos nessa época, né? Já, por isso que eu falei, ele nem treinava com a gente direito, cara, porque ele não chegava a aguentar Que treinar. louco, velho. Entendeu? E ficava lá treinando o treino dele, mas depois chegava na hora do jogo, cara, ele fazia diferença. Fazia. E ele sentiu muito também a perda do Morosini, cara. Acho que todos ali, na verdade, né? Sentiu bastante, porque ele passou pela Udinese, Morosini. Então, era amigo de todos ali e foi um momento muito triste ali, cara. E é um negócio que a gente não imagina que vai acontecer, né, Gabi? Exatamente. Na profissão ali, pô, e ainda mais associado ao esporte, que geralmente a gente associa a vida e tal, a melhor qualidade, Exato. E de repente aconteceu uma fatalidade bruta dessa, né? E teve um outro também, que foi o Astori, se eu não me engano. Sim. Que também ele faleceu, cara, e faleceu pra jogar contra a Udinese, lá em Udine, em um dos hotéis que a gente... Na concentração, né? Cara. Verdade. No quarto lá, sozinho. O pessoal Então esperando ele pro café, ele não descia. Ataque Quando cardíaco? foram ver... Acho que foi. Caraca, Já tinha ido.
Loucura, né? Loucura. Ô, Gabi, desses 3 países que a gente citou, né? Espanha, Portugal e Itália. Qual país você mais gostou? Foi a Itália? A Itália. A Itália foi o país que eu mais gostei, assim. A Espanha também é bom, cara, muito bom. Só a França que foi meio que... Pra se viver dependendo do lugar é bom, mas ali na nossa região ali, cara, todo dia era chuva, tempo cinzento, frio. Era difícil sair só lá, como se fosse uma Inglaterra da vida aí. Mas o que eu mais gostei, assim, acho que toda a minha família foi a Itália. A Espanha também é muito bom, cara. Quando você foi pra lá, você levou todo mundo? Levei, foi minha esposa, daí levei depois a minha mãe, passou um tempo comigo lá, minha sogra também, a gente passou um tempo legal lá, depois elas voltaram. E até também a gente ter o nosso primeiro filho, né? E depois a minha esposa voltou para ter aqui o filho, depois voltou para lá com ele. A gente viveu lá, mas a Itália foi o país que eu mais gostei, assim. Em nenhum momento pensou, pô, eu vou voltar pro Palmeiras, quero voltar pro Palmeiras. Pensava direto, cara. Eu esperava, né, voltar aí pra encerrar no Palmeiras, né, cara? Porque foi onde começou tudo aqui, né? Então eu esperava, mas no momento que eu tava lá também e o pessoal aqui tava muito bem, né? Então era mais difícil de voltar. O time tava mais encaixado, tudo, então era bem difícil de voltar pro Palmeiras, mas com certeza era a primeira opção. Se tivesse aí como voltar, era a primeira opção. E falando até em voltar, depois de tantos anos de Europa, como é que se dá essa decisão de vou voltar para casa? Quando que você pensa e entende, chega naquela conclusão de, bom, beleza, vim pra cá, o Sunsa falou pra ficar 10 anos, eu fiquei 12, acho que tá na hora de eu voltar, fazer o caminho contrário. Cara, foi tudo conversado também, né, com a família, com os empresários, tudo, né, e depois desses 12 anos vividos lá, cara, consegui adentrar aí na cultura tanto italiana, espanhola e a francesa, né, que pra gente não é fácil, a gente tem que, né, se adaptar. Mas foi um momento que eu falei, cara, eu acho que agora é o momento de voltar, né, vamos voltar e a gente tava esperando algumas propostas também, né? E chegaram propostas de time grande, só que eu tava num momento bom lá. Então não era o momento de eu voltar pro Brasil. Acho que eu tava com 6, 7 anos ainda de Europa. Tinha chegado, eu falei, cara, ainda não, vou permanecer aqui, mas deixa mais pro final. Aí foi o momento que passei 12 anos lá e falei, cara, a gente vamos voltar. E voltamos, até então não tinha nenhuma proposta. Depois foi quando a Ponte Preta daí fez a proposta pra mim estar voltando aqui no Brasil. Mas, ô Gabi, quando os clubes iam te procurar lá e tal, o que eles tentavam usar de convencimento? Ainda mais sabendo que você tava num bom momento, o que o pessoal tentava usar? Usavam, o clima, não, o Brasil, do lado de casa, o pessoal tentava usar isso aí? Tentava usar isso daí também, cara. Tentava usar e falar assim, cara, já ficou muito tempo aí também e tal. Aí eu falei, não, cara, quanto mais linha queimar aqui é melhor, né? Então... até agradeci pelos clubes que tiveram interesse, né, de estar voltando, mas o momento ainda era o momento de permanecer na Europa. E além de Portugal, Espanha, você jogou no San Etienne também? Foi Espanha, foi Itália, Espanha e França. Espanha e Portugal França. não. Portugal não. Ah, você não jogou em Portugal? Portugal não. Ah, Tá vendo? não. Fui traído por você. confundi. Você falou Portugal, achei que Não, já falou, eu não tinha colocado na pauta mesmo, mas o Gabriel citou alguma coisa de Portugal, eu achei que tivesse eu não jogado. lembrava não. San Etienne. Que temporada foi que você passou no San Etienne mesmo? De 2017 até 2022, 2023, eu acho. Caramba. Foi 6 anos lá. Quem mais estava nesse elenco aí? Tinha mais brasileiro lá? Nesse elenco, quando eu cheguei de brasileiro, tinha só um, que era o Léo Lacroix, mas ele era brasileiro suíço, né? Uhum. E depois chegou o Hernani também, o Hernani volante do Atlético Paranaense. Sim, jogava no Atlético Paranaense, ele tava no Zenit, aí foi pra lá. Aí depois os dois foram embora, cara, daí eu fiquei sozinho praticamente. Fiquei sozinho, não chegou nenhum outro brasileiro. Caramba. Mas foi muito bom ter principalmente o Léo, porque o Léo fala francês fluente, né? E foi o cara que me ajudou ali no meu dia a dia no campo. E depois tinha um cara que trabalhava lá no clube, que era o Frank, e ele falava muito bem italiano, e foi com ele que eu conseguia se comunicar, porque eu falava italiano, ele também, então ele era meu tradutor ali, vamos dizer. Caramba. E nessa época a Ligue 1, né, o campeonato francês, ele
tava começando a entrar Porque eu cheguei junto com o Neymar. grande, porque Isso, o Neymar tava chegou no chegando, mesmo ano, os grandes jogadores e tal, e o PSG tava aquela máquina, né? Porque já vinha de conquistas seguidas, montando grandes times, já tinha tido o time com o Ibrahimovic, com o Cavani, Sim, com o Thiago Silva, exato. né? Que foi remontando, Exato. montando aqui, montando ali e tal, até que chega o Neymar. O Neymar, depois chegou o Messi também, né? Sim. Chegou o Messi lá. Então, montou o Dream Team, né? O Paris Saint-Germain. Não, montou um time, cara, que eu achava que quando chegou ia ganhar naquela época as Champions, né? E depois ganhou depois. Mas ali no Campeonato Francês não tinha como bater de frente com os caras. Cara. Então você pegou a França campeã do mundo morando na França. Morando na França. E, cara, tive que aguentar, né? O pessoal lá, né? Tive que aguentar. Eles provocaram muito vocês brasileiros? Um pouquinho. Eu acho que se fosse a gente ia provocar mais. O brasileiro gosta de uma zoação, né? Mas bem pouquinho. Eu posso imaginar. Sim. Aliás, a gente contra a França é um azar danado, né? 98, 2006. Em 18 a gente não 86. chegou a enfrentar a França. Com o pênalti do Zico, né? Enfim. Foi o Zico que perdeu o pênalti, não foi, Luizão? E o Sócrates acho que também. Vai ficar lembrando coisa triste mesmo, é isso? Pra quê, né? Você vai ficar lembrando coisa... Pra quê? Vai ficar lembrando coisa triste? Pra isso? quê? Pra quê? Gabriel, quem que foi teu melhor treinador aqui no Brasil? Vou te colocar numa saia justa aqui. Essa pergunta aí, eu tô acostumado, a maioria das pessoas perguntam pra mim, né? Mas igual eu falei, no Brasil eu passei com os 3 melhores aí, vamos se dizer, na época, né? Treinadores, que foi o Luxemburgo, né? O Muricy e o Felipão, que, cara, pra mim, os 3 foram tops demais. Mas, cara, eu entre os 3, assim, eu gostei muito do Muricy. O Muricy foi um cara que soube gerir o grupo ali, sabe? O modo como ele treinava também, o modo como ele cobrava. Então é um cara que também entendia muito, mas entendia muito de futebol, cara. Muitas das coisas que ele falava ali acontecia, então foi um cara que eu gostei muito de trabalhar com ele. Não se merecendo, pelo amor de Deus, o Luxemburgo e o Felipão, que também são grandíssimos, né, cara? A gente não pode esquecer, mas entre os 3, assim, o Muricy foi um cara que eu gostei bastante de trabalhar. E falando em treinador, quando é que foi que virou a chavinha de começar a pensar num pós e falar, cara, talvez treinador acho que é algo que eu seria o dia que eu parar? Quando é que foi que você começou a pensar nisso? Cara, na verdade, em 2020, eu montei a nossa escolinha lá em Piracicaba, né, Gabriel Silva Soccer, e já pensando nisso, já pensando no meu pós-carreira, né, de ter alguma coisa relacionada ao futebol, porque é aquilo que a gente ama fazer, né, ama mas isso aí foi, cara, vou fazer aqui pra ter a escolinha e tal, e depois, quando eu parar, né, mexer. Só que daí, cara, foi indo, e daí eu decidi parar em 2023, né? 2023. E até então não sabia o que eu queria ser, se era treinador ou ali tá acompanhando a molecada pra tá fazendo a gestão como empresário. Aí fiquei 1 ano praticamente pensando e vendo, né? Até que fui levar alguns meninos para fazer uma avaliação e vi os meninos, né, batendo tudo errado na bola, fazendo isso, aquilo, e o treinador ali no treino não conseguia, né, se expressar. Falei, cara, meu negócio é dentro do campo, velho. Vou ter que enfrentar isso daí, cara, poder ajudar essa molecada de algum modo, passar as experiências que eu vivi e tudo. E foi a partir dali que eu comecei, né, a pegar gosto, e foi indo até o momento que eu decidi. Aí fui fazer a licença B, né, da CBF, e fiz, e cara, hoje tô nesse ramo aí, de estar trabalhando com a molecada. A princípio, sempre falei, o pessoal pergunta, tá bom, mas quer chegar no profissional, porque você sabe como que é uma loucura, tá? Falei, sei como que é uma loucura, mas o meu objetivo e propósito, a princípio, é a formação. Trabalhar com a formação. Trabalhar com a formação. Profissional agora a gente nunca pode falar nunca, né? Uhum. Talvez lá na frente, mas, cara, eu quero trabalhar com a formação, e eu vejo também que essa geração que tá vindo precisa muito, cara. Precisa bastante. E como é que é? Tá do outro lado do balcão agora, né? Sendo treinador e não sendo treinado. Cara, é difícil. É algo tipo assim, que eu falo que é muito diferente, porque quando a gente jogava, a gente era instruído pelo treinador a fazer aquilo dentro de campo. Agora é ao contrário, você é instruído
o jovem ali, o atleta tá fazendo. Então, é algo muito, muito complexo, né? Mas através, né, da gente se capacitar também, de estar pegando as experiências, isso vai ajudando, cara, vai ajudando bastante. E eu tenho gostado muito. E tô gostando, cara, de trabalhar com a rapaziada aí. Gabi, voltando um pouquinho, né? Porque eu vou fazer mais algumas perguntas até para ti a respeito dessa questão de trabalhar como treinador, né? A sua visão, até com esse imediatismo que há, né? Com essa geração atual. Mas quando você decide voltar ao Brasil e você volta, recebe o convite da Ponte Preta, né? Para atuar aqui no futebol brasileiro, você tinha uma imagem diferente do que você ia encontrar aqui do futebol? Você imaginava que você ia encontrar algo diferente de quando você saiu lá atrás? E quando você chegou, você olhou e falou, tipo, não mudou tanto? Ou tiveram mudanças positivas que você olhou e falou, caraca, legal que tá assim, que legal que mudou? Ou qual que foi o impacto que te causou nesse retorno? Cara, quando eu voltei, eu senti mudança. Da época que eu tava aqui, cara, com certeza, senti mudança. Quando eu voltei pra Ponte Preta, até também acompanhava direto também o futebol, né, brasileiro lá. Apesar que alguns jogos passavam muito tarde, daí só assistia se não tivesse treino, né, no dia seguinte. Mas vi que o futebol brasileiro tinha evoluído tudo. E também essa foi uma das coisas em fazer eu voltar pro Brasil, né? Então, de olhar com bons olhos também. E o nosso futebol ele tem evoluído cada vez mais, né? E isso tem feito a diferença também na virada de chave e bater o martelo de voltar pro Brasil. Você jogou no Allianz Parque em algum momento ou não? Não. Não jogou? Não cheguei a jogar lá. Puxa, isso deve ser uma frustração, né, Gabriel? Porque na época que eu tava aqui, Era reforma. Tava reformando. E depois eu não cheguei a jogar. Depois, quando eu voltei, fiquei ainda um tempo ainda sem ir lá visitar, né? Nunca tinha ido lá no estádio. E a minha primeira vez foi na final lá contra o Santos, no Paulista, que a gente consagrou campeão aí. Então, cara, fui lá conhecer animal, estádio. Que isso, piada. Eu vou te completamente levar... diferente daquilo que era quando eu tava aqui na época. Eu vou te levar pra conversar comigo lá no telão do estádio, né, Luizão? Durante o Campeonato Paulista, pra você receber uma homenagem no campo. Pô, que legal. Topa? Opa, vambora. Bora. E qual conquista nesse período do Palmeiras desde que você saiu e imagino que viu como torcedor mais te fez vibrar, assim, cantar e vibrar? Cara, difícil, porque as conquistas que o Palmeiras teve aí nesses últimos anos, cara, foram espetaculares, velho. Mas eu acho que as Libertadores que nós ganhamos aí foi algo que marcou bastante. Marcou muito, cara. E nesses últimos anos, desde a época que eu saí, o que o Palmeiras tem evoluído, cara, foi coisa de louco. Animal. Porque você pega hoje aí da época que eu tava, traz pra hoje, cara, o que o Palmeiras tem vivido foram coisas espetaculares, sensacionais. Acho que trouxe bastante alegria aí pro torcedor. Muito. Ô Gabi, de quando você sai da base e se profissionaliza, né? São praticamente 15 anos, nessa tarde até mais, 17 anos, muita coisa mudou. Principalmente na forma de se comunicar, como a informação chega para as pessoas, para os mais jovens principalmente. E gerou, de uma certa forma, até um certo complexo de imediatismo, né? De achar que é de hoje para ontem, e de ontem para anteontem, e que tudo tem que ser num tempo muito rápido. O que você consegue... O que você consegue não, o que você enxerga que a sua experiência com o futebol lá fora e aqui, você consegue passar para esses meninos da realidade desse mercado, que não é, né, esse caminho de flores que todo mundo acha que é. Cara, é difícil porque se você pega hoje a Europa, cara, o pessoal eles têm um tipo de planejamento que eles conseguem dar tempo, tanto para treinador, tanto para o jogador, né? Principalmente para jogador que vem de fora. Cara, a cultura mudou, tá em outro país. Então eles têm esse tempo e têm esse processo, né? E infelizmente aqui no Brasil a gente quer as coisas tudo para ontem. Né? Então, principalmente quando se fala no futebol, cara, é a questão do resultado, né? Resultado, tem que ter resultado. Então, o que eu tento passar para essa geração, para esses meninos, né? Esses novos atletas que estão surgindo, cara, é que eles permaneçam fortes mentalmente, principalmente. Tem que ser muito forte no mental, porque
né, passando para ele as experiências que eu vivi, tanto aqui no Brasil quanto na Europa, que, cara, não é fácil. E eu creio assim, se você é forte mentalmente, você consegue fazer as coisas aí muito boas, apesar das pressões que tem, né, que é muita pressão. É muita pressão. Mas aí tem que saber lidar com a pressão. Como é que você vê o atual momento, Gabriel, das categorias de base do Palmeiras, que se tornaram vencedoras, Copa São Paulo, Campeonato Brasileiro, não é, Luizão? Campeonato Brasileiro, Paulista, Copa do Brasil, tudo. Tantos títulos. Como é que você vê esse atual momento? Cara, eu vejo espetacular, porque da nossa época, dificilmente a gente conseguia ganhar assim. Eu tive essa oportunidade, né, de ser campeão paulista com o Palmeiras também, né, no Sub-20. E só que não era fácil, cara, era muito difícil. E hoje você pega essa safra, a safra que vem aí da categoria de base, cara, é assustador entre aspas aí, porque o que eles vêm fazendo, ganhou agora o Paulista 11, 12, 13, 14, 15, cara. Impressionante. Impressionante. Então, não só isso, mas os outros campeonatos também que ganharam, mas eu acho que o pessoal conseguiu entender, teve mais olhos hoje para a base, né? Tanto que reformou lá o CT também da base, né? Da época que eu tava lá era totalmente diferente. E eu acredito nisso, cara. Eu acredito que se você olhar para a base, né, de uma forma, olhar para a base de formação de uma forma correta, né? Vocês dando oportunidade para os meninos, eu acho que isso faz toda a diferença, como a gente está vendo que o Palmeiras está fazendo, cara. Que o que o Palmeiras tem feito aí é difícil um time fazer, cara. E você vai trabalhar com uma geração agora que é justamente a geração dessa transição, né, de deixar o lance da infância para começar a entrar um pouquinho no nicho do início de vida quase adulta, né? O pré-adolescente, o adolescente ali do 13 até mais ou menos os 15, vai trabalhar com sub-14, né? Isso. Como que é trabalhar com essa meninada? Quais são as aspirações que esses meninos têm, Gabi? Nas conversas com eles, como que é o papo? Então, é uma categoria que, é como você bem disse, Julião, a gente tem que ter o cuidado, né, de trabalhar com essa categoria, porque chega no sub-15, aí 17 já começa já a dar as caras. Então, eu vejo assim, né, nesse ano, até novembro, eu trabalhei no Independente, né, no sub-15, e agora estou no União Barbarense, no sub-14. E trabalhar com esses meninos é bom porque eles conseguem escutar você, eles conseguem absorver aquilo que você passa, né? E a gente sabe que a geração que está vindo é uma geração que precisa disso, precisa de alguém que está comandando, que entenda, que saiba lidar com os meninos, que saiba falar com os meninos, porque hoje eu costumo dizer que é uma geração de elogios. Se você pegar e chegar um pouco mais forte no menino e ele não está acostumado, ele vai espanar. Então a gente tem que ter um cuidado, tem que ter um equilíbrio. O mais importante é que eu aprendi com o treinador do Saint-Étienne, que é o Jean-Louis Gasset, lá no Saint-Étienne, que foi um cara que ele foi gestor dos atletas, dos jogadores. O que ele fez, cara? Ele chegou, chamou cada um individual na sala dele e perguntou da vida. Não, você tá com quem aqui? Você é casado? Como que tá sua família, tal? Tá precisando de alguma coisa aqui? E a gente sabe porque a gente perguntou um para o outro a mesma coisa. Não falou nada de futebol, cara. E naquele momento a gente tava no Saint-Étienne, a gente tava na zona de rebaixamento. Cara, ele pegou o time, velho, fomos pra Europa League nessa temporada. É um cara que soube gerir o grupo. Então ele sabia com quem ele dava uma pancada mais forte na frente de todo mundo, e ele sabia também quem ele tinha que chamar de canto e conversar e explicar para ele. Então isso não vai fugir da minha mente, e eu aprendi muito com ele e tô trazendo isso para a base, de tentar entender, né, o atleta que tá ali. Porque às vezes o menino ele tem algum problema em casa e a gente não sabe, e você chega no treino e dá um esporro no menino e acaba com o menino. Então é importante você conhecer cada um dos meninos que estão ali, cada um dos atletas, para que você possa lidar com eles da melhor maneira possível. E é uma categoria que, se você passar corretamente, né, as experiências, tudo que você viveu e o conhecimento, eu acho que vai fazer toda a diferença para o futuro.
Mas você vê que os meninos eles são mais abertos a ouvir, Gabi, nessa idade? Ou já tem muito menino que às vezes chega assim, achando que já sabe tudo, tipo, já sabe o caminho, já sabe por o que ele vai passar? Eu acho que nessa idade eles já escutam mais. Sub-14 ali, sub-15 também. Aí começa a chegar no sub-17 e 20 já fica um pouco mais difícil, né? Porque daí o menino já acha que já é profissional, entendeu? Já acha que aquilo que o treinador tá falando, não serve e tal. Mas eu acho que os mais novos ali, 14, 15, eu acho que eles conseguem absorver bem e fazer aquilo que você pede. E qual que é a diferença da geração atual em comparação com a sua, Gabriel? Na mesma idade ali, sei lá, seus 13 anos. Imagino que na nossa época, eu tenho a mesma idade que você. A gente não tinha acesso à internet o tempo inteiro com essa idade. Sim. Eu tinha que ir numa lan house para poder mexer no Orkut, né? Caramba, hein? Pois é. Tu desenterrou agora. Bom, tô sem cabelo já por isso também, né? Aliás, estamos os três. A reunião dos três carecas que fazem. Não, o Gabriel tem mais cabelo que a gente. Não, mas tô careca também. Mas se o Gabriel quiser deixar... ele tem mais cabelo que a gente. Eu acho que eu sou o que tem menos aqui. Mas qual que é a diferença das gerações, Gabriel? Comparação com 13 anos, vai. Como lidar também com essa diferença? Eu acho que hoje, cara, a grande diferença, eu acho que hoje é a rede social. Como você bem mencionou, nós não tínhamos isso no passado. A gente saía, vai fazer o quê? Vamos jogar bola. Vamos pra rua. A gente não tinha esse acesso fácil como os meninos têm hoje. Então, por isso que eu falo que essa geração que tá vindo é difícil porque, cara, a gente tem que tomar um certo cuidado e tá sempre conversando com eles, porque se for deixar, o menino fica no celular o dia todo. Entendeu? Na nossa geração, não. Como a gente não tinha, cara, a gente saía pra rua. E hoje, você pega... É difícil hoje você pegar um menino que, poxa, você olha e fala assim, cara, vai ser um Ronaldinho Gaúcho. Hoje é difícil achar esse menino, esse garoto, entendeu? Mas por quê? Porque, cara, na nossa época vivia na rua, jogava bola, se virava, entendeu? Então, a gente trazendo hoje um bom trabalho para esses meninos e saber entender eles, eu acho que as coisas fluem. E a gente tem que ter um certo cuidado. Tem que ser um certo cuidado, porque senão você pode espanar o menino e pode perder. Outra coisa também, a questão dos pais. Muitas vezes os pais atrapalham, né? E a gente tem visto isso bastante, tanto em escolinha quanto nos clubes. Hoje tem clube que pai não entra ver treino, principalmente clube grande. O menino chega lá na porta, entrega o menino para treinar e o pai fica de fora. Por quê? Tiraram isso. Porque o pai chega lá e fica falando, não, faz isso, faz aquilo, mas o treinador tá falando outra coisa, entendeu? Então, você vê hoje nas escolinhas, os meninos ficam assim olhando pra ver o que o pai vai falar, esperando alguma coisa do pai, entendeu? Ou se não faz uma jogada, olha pro pai, pra ver se o pai aprova, então, né? Se o pai aprova. Então, tem que ter essa ajuda dos pais também, cara. E não é fácil, é um trabalho a longo prazo aí. A gente sabe que o futebol, ele é bem rápido, né, pras coisas assim. Um dia você tá na base, de repente no outro você tá no profissional, daqui a pouco você tá na capa do jornal, etc. E isso balança um pouquinho a gente ali num dado momento. Você teve algum momento que você perdeu o pezinho do chão ali, de chegar a achar que você tava num status, de repente teve uma queda e falou, não, pera lá, não tô ali ainda. Você passou por isso, Gabriel? Graças a Deus não, porque a família não deixava, né? Meus pais sempre me mantinham com os pés no chão, sabe? Sempre conversava comigo e sempre falava pra mim, cara, você focar naquilo que você tá fazendo e sempre procurar, né, evoluir. Então, e também, graças a Deus, eu fui um menino também bem tranquilo, né? Mas eu acho que se você tem uma base familiar muito boa, isso pode ajudar muito. Que foi o que aconteceu no meu caso, que meus pais sempre pensavam fazer brecava, entendeu? Pra não sair ficar com salto alto. Não, é um diferencial, né? Eu converso bastante, o Cimate, os convidados que vêm aqui, a gente sempre pergunta isso, e eu sempre tento passar para as pessoas que assistem que isso é normal, né? Eu falo, gente, não pensem que o menino que de repente acabou se deslumbrando um pouquinho com a carreira, que isso é normal. Não, exato. Não é. Isso aí até a gente mesmo, cara. A gente trabalha com uma coisa, recebe uma promoção ou vai para um outro emprego, passa a ganhar um pouquinho a mais, a gente acaba se deslumbrando também. Lógico, guardadas as devidas proporções, né? Cada um se deslumbra dentro daquilo que alcança. Mas é normal, né? Isso. A questão é quanto tempo o atleta leva para voltar pro prumo, porque no nosso caso,
2 anos de uma decisão errada, dá tempo de você corrigir a rota, né? No caso de um atleta, não, né, Gabi? menos 6 tempo. meses de uma decisão errada já é muito rápido, tempo. né? É muito tempo. Sim. Então tem que tomar um certo cuidado, cara. Porque como você bem mencionou, muda muito. Tipo assim, da noite pro dia as coisas podem mudar, entendeu? Então, às vezes o menino... Às vezes ele tá com aquilo na cabeça, cara, eu quero dar uma melhor condição pra minha família. Nesse momento que chegar, o moleque já vai, já dá a condição melhor. Às vezes, né, tem os episódios aí dos carros aí que os meninos, né, assinou o contrato profissional, já quer comprar carrão e às vezes nem comprou casa pros pais. Então, tem que dar uma segurada e tem que ter uma base familiar muito boa, cara. Qual que foi o momento mais complicado e o de maior alegria que você viveu como atleta? Acho que o meu momento mais complicado foi quando eu machuquei o tendão de Aquiles, que eu tava num nível muito, muito alto ali, né? Foi muito difícil porque tive que fazer cirurgia e depois da cirurgia fiquei, cara, pra voltar 9 meses. Bem dizer, eu perdi uma temporada toda. A temporada toda eu perdi e foi dali depois que eu comecei, né, a cair meu rendimento, tudo, né? E não foi fácil. Agora, a maior alegria, assim, foi quando eu vim pro Palmeiras, velho. Porque, cara, todo mundo sonha em jogar em time grande, velho. E quando eu vim pro Palmeiras e vim pra base, aquilo lá já mexeu muito comigo. E principalmente no profissional, quando eu cheguei, parecia que eu tava sonhando mesmo, cara. Porque a gente sabe que não é fácil. Tem muitos meninos aí, né, a competição de você chegar ali, cara, é muito difícil. O funil depois é muito difícil. Então foi uma das minhas maiores alegrias poder chegar no Palmeiras e poder vestir esse manto aqui. E quem que era teu ídolo de infância que você se espelhava e tentava imitar? Cara, eu gostava sempre do Marcelo, sempre gostei. Sempre Jogava gostei do muito Marcelo, mesmo, né? cara. Jogava muito. Jogou mais que o Roberto Carlos? Cara, é difícil essa pergunta porque são 2 laterais aí que, velho, piada. Agora, se jogou mais, se jogou menos... Briga de cachorro grande. É difícil, cara, porque... Eu gosto mais do Roberto Carlos porque o Roberto Carlos jogou no Verdão. Mas o Marcelo jogou muito também. Não, os dois, velho, jogou muito. Muito. Um é 10, o outro é 9,99. Pronto. O diferencial é que vestiu verde. Ai. Não, Verdade. São dois. Jogaram demais. São 2 grandes jogadores. E o pior é que se a gente for começar a levar essa questão de fulano, a gente vai ficar aqui até amanhã, cara, porque e são brigas boas, né? Isso. Brigas boas, assim. Vamos fazer o exercício com o Gabriel aqui, Luizão? Olha lá. Eu quero que você escale com você, claro, no lateral esquerda. Se quiser colocar na direita, também não tem problema, porque você jogava nas duas. O time dos jogadores que você jogou junto. A seleção. Que eu joguei junto? Seleção dos jogadores que você jogou junto. Vamos lá. Lateral direito. Não, goleiro, Goleiro, né? vamos lá. Goleiro. Vou colocar o Marcão. Goleiro. Marcão, muito bem Marcão. servido. Aliás, um abração pro Marcão, um cafezinho pra ele. Amo café. Precisa voltar, viu, Marcão? O Marcão. Ó, só do Brasil, né? Vamos deixar aqui. Não, geral. Geral? Geral. Ó. Mas geral abre bastante o leque, né? Geral. Vamos lá. Mas eu vou colocar lateral direito, eu coloco o Cicinho, né? Que jogou aqui também. Que tá nos devendo uma visita. O Cicinho veio Irmão do do Santo André. Cabreúva. Isso aí. Você coloca o Cicinho na direita? Cicinho na direita. Pô, legal, surpreendente. Coloco ele na direita. Eu Tá gosto muito devendo. dele, cara. Gosto muito dele. Tá devendo uma visita aqui ao Palmeiras Cast Marcava mesmo. bem lá, do lado direito. Zagueiro, vamos lá. Zagueiro, cara. Zagueiro eu coloco... Que eu joguei junto. Vamos lá. Coloco o... Vou colocar o Danilo, né? Joguei tanto aqui como na Itália, lá na Udinese. E... Burdiço também, cara, o capitão. Jogou muito. No Genoa. Peguei ele, cara, sensacional. Muito bom. E na você esquerda, na esquerda? Posso colocar na esquerda, eu coloco na esquerda. Você na esquerda? Coloco na esquerda. Agora, volante, cara. Aí começa a ficar difícil. Volante, vamos lá. Volante eu coloco o Alan, cara, que a gente jogou, fez um grande campeonato junto na Udinese. Qual, Alan? Alan que jogou que tá no Botafogo agora. Esse mesmo, tá Alan? no Vasco. Que foi do Vasco e tal. O Alan.
Coloco o outro... Vamos lá. Vou colocar o Assunção. Marcos Assunção. Aí, meias. Colocar Coutinho, de meia. Outro meia eu coloco o Lucas. Neymar, Clebão, na frente. Caraca. E o outro lado... Coloco o Valdívia ali também pra compor a frente. Timaço, hein? É Tá forte. vendo? É um timaço. Realmente é um timaço. E no banco de Natal. É que é duro, De Natália no banco. De Natal é a carta especial. Porque não treinou durante a semana, vai ficar no banco. É isso. É a É que carta é duro, especial. cara. A gente montar assim, se fosse geralzão, é difícil, cara. É difícil. Difícil, porque tem muito cara bom, velho. Tem muito cara bom. Deixei alguns meninos fora aí da seleção sub-20 também, que é muito bom. Mas é difícil de pegar, porque são bastantes. Tem saudade de jogar, Gabriel? Cara, eu brinco, né? No final de semana, até comentei com o Jean, eu tô com um pouco com dor no ombro, que a gente jogou ontem uma semifinal aí, né? Lá no clube. Mas chega no final de semana, eu brinco com os parceiros aí disputando esses campeonatos de clube. Mas eu sinto sim, cara. Sinto vontade e saudade de estar no campo, de jogar, né? De estar sentindo aquela atmosfera. Mas eu acho que já como treinador ali, a gente já consegue sentir também. Então isso ameniza um pouquinho. Ameniza um pouco. Vendo? Professor Gabriel Silva. Professor Gabriel Silva. Agora professor Gabriel Silva. Vamos O chegar homem lá. fala bem, Luizão. Fala Pô, bem. se expressa bem fala demais. Não, e tem muita experiência pra passar pra molecada. A gente já trocou umas ideias em off aqui. Algumas coisas a gente pensa muito igual em vários sentidos, nessa questão da formação, inclusive. E eu não tenho dúvida que vai ser um bom treinador, Se cara. Deus quiser, cara. Vamos Sou um trabalhar bom pra treinador. isso. Chegar e, quem sabe, um dia não chegar no Verdão aqui, Pois né? é, Como treinador com da certeza. base aí. quem Alô, sabe? João Paulo. Com certeza. Gabriel, em nome da presidente Leila Pereira e da diretoria do Cara, Palmeiras, que legal. um presente pra você, pra relembrar os tempos Que de isso, Palmeiras. A camisa usada no Mundial de Clubes, na partida contra o Inter Miami. cara. Ah, o número. Esse E número. personalizada aí. Esse número personalizado. E por que 34? Vou soltar a resenha aqui pra vocês. Aqui, Vamos lá. Aqui é o 34. Bonito essa É porque camisa, a hein? idade dele hoje. Porque ele Ah, calculou sim. ali que Obrigado, ficaria com. obrigado. Você tem 34, né, Gabriel? Hã? Você tem Tenho 34? 34 anos, isso. 34, acertei, tá vendo? Muito bonita, cara. Obrigado. Satisfação total. Por que 34? Cara, 34 por quê? Foi a primeira camisa minha, número profissional aqui no Palmeiras. Ah, imaginei Foi que meu tivesse primeiro alguma número. coisa assim. Como Mas você que profissional. escolheu ou escolheram? Na verdade, foi o Arthur que pegou, que tá aqui até hoje, O né? Arthur do registro. Arthurzão, tá aqui. Figuraça, hein? E ele passou, ó, tem esse número aqui, pode ser? Pode. E foi a primeira. E desde aí eu falei assim, cara, primeiro número, eu vou manter esse número, cara. Foi o número que eu cheguei no profissional. E até então, nos clubes que eu passei foi 34, só não foi no Granada e no Saint Etienne porque era até 30. Ah, Aí eu não consegui não consegui pegar a camisa, mas depois eu passei pela o Novara foi 34, o Carpo foi 34, a Udinese 34, então os clubes que eu passei sempre procurei colocar esse número. Daí ficou, cara. Foi um número que eu sempre gostei. Tá vendo? Ficou marcado. Ficou marcado. aí. Muito Bonitona, legal. cara. Camisa bonita E demais. essa é do Mundial, usamos contra o Inter No Miami. jogo contra o Inter Miami. Só foi usado uma única vez na história do Palmeiras essa camisa, legal. que foi no jogo contra o Inter Miami. Muito E aí um bonito. presente singelo pra você guardar de recordação. Poxa, que isso. Vai ser bem guardado essa daqui. Gabriel, muito obrigado por ter Obrigado, topado vir cara. bater Obrigado, esse Gabriel. papo com a gente. E- Foi muito legal Que isso. poder ouvir um pouco da sua história, trajetória. E, cara, desejo muita sorte pra você como treinador mesmo, assim, que você Obrigado. consiga passar muito dessa sua experiência pros meninos mesmo, assim, que além de bons atletas, né, que bons cidadãos também venham daí, Exatamente, porque a gente é sabe mais que nem importante. todo mundo vai conseguir chegar no alto rendimento, Isso. né, mas tem uma vida toda pela frente, aí tem caminhos, né, tem Exatamente. caminhos pra se percorrer. Exato, cara, obrigado, eu agradeço vocês aí pela oportunidade, né, é um prazer exato estar aqui, e falando dos meninos é isso, cara, eu penso muito isso, esse é o meu propósito, né, de estar trabalhando com a formação, né, e estar elevando o nível dos meninos aí para que, principalmente a nível mental, eles possam estar preparados.
Eu gosto muito de uma frase que é do Bernardinho, que ele fala que a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Porque a consequência da vitória vem de uma boa preparação. Então, eu tenho essa frase comigo e passo para os meninos sempre, para que os meninos... Porque eu vi um podcast também do Djalmin, ele fala que hoje os atletas, os meninos de futebol hoje querem ter a vida de jogador de futebol, mas eles não querem passar pelo processo de abrir mão, né? De não querem ser coisas, atleta, não né? querem ser atleta, cara. E a nossa luta, a nossa briga aí com eles é isso, é trabalhar nisso neles para que eles possam, se Deus quiser, chegar no objetivo deles. Que é isso daí. É isso. Simate, Luizão, muito obrigado pela companhia nessa temporada. Eu que agradeço. Agora nos vemos em 2026. Exato. E o GGzinho estará por aqui depois de um longo período de férias. Ainda acho que o primeiro de Com 2026 solzão. eu acho que você ainda estará comigo. Será? No primeiro de 26, acho que sim. Vamos guardar pra surpresa. É, porque ele volta na segunda semana de janeiro. Acho que o primeiro de 26 você ainda estará comigo. Então bora. Espero te reencontrar aqui, reencontrar a família Palmeiras também, desejando, né, um ótimo final de ano e um excelente 2026. Lembrando, deixem nos comentários quem vocês querem ver aqui no Palmeiras Cast com a gente. Vai pingar um QR Code para você baixar o aplicativo do Palmeiras, participar das atividades e acumular as suas porcões para trocar por experiências com o Verdão. Encerrando o Palmeiras Cast by Sporting Bet, hoje com o Gabriel Silva, uma cria da academia. Um grande abraço a todos e até a próxima. Inscreva-se na TV Palmeiras e seja Avante. O Avante premiado pode mudar a sua vida. Faça o plano anual e concorra a um apartamento. Só quem é Avante pode ganhar. Avante premiado. Nessa campanha, o Palmeiras que torce por você.